A paz do Senhor a todos. Hoje mais um dia, mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, 31 de janeiro de 2021, lição 5, que aborda o assunto fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós relembrando aqui que a aula passada foi abordado sobre os dons espirituais. Hoje nós vamos ver sobre os frutos do Espírito e vamos ver que os dons, relembrando aqui, que os dons espirituais, eles não garantem salvação, eles não garantem santidades, eles não garantem que você tem melhores qualidades diante de Deus do que as demais pessoas, ou seja, o foco é que os dons espirituais são dons dado por Deus, é uma dádiva, é um presente dado ao ser humano que se entrega ao Senhor Jesus, que busca no Senhor, que torna em primeiro lugar uma nova criatura diante de Deus. Então ele nos reveste dos dons espirituais, nos reveste de autoridades, para que nós venhamos ser revestidos, que nós possamos lutar pela nossa salvação aqui nessa terra. Então nós precisamos desses dons espirituais e por isso Deus, vendo a necessidade, nos concedeu de graça. Então os dons espirituais são de graças sobre a nossa vida e não garante salvação. Por quê? Porque muitos tem vários dons espirituais, por exemplo, dons da sabedoria, dons até do amor, né? Dons de mistério, revelação, enfim, vários dons o Senhor concede aos seus filhos. E muitos deles usam os dons para outras finalidades da obra carnal. E aí que entra a questão de por que os dons não salvam, porque às vezes a pessoa tem dons espirituais e pode não ser salvo, pode pecar contra Deus, desagradar o Senhor, entristecer o Espírito Santo de Deus, porque está ou pode usar os dons espirituais que Deus concedeu de graça e para outras finalidades, para obras carnais. Daí então os dons não salvam, não significa que ele está salvo. Porém, os frutos do Espírito Santo, ele é produzido por meio do Espírito que você já possui, o Espírito de vida, porque o Senhor nos fez corpo, alma e espírito, o sopro de vida que nós temos, e por meio ali nós viemos amadurecendo, conhecendo a palavra, nos santificando, nos arrependendo daquilo que não agrada ao Senhor, e então nós começamos a produzir frutos, né? Nós vamos ver quais são os frutos produzidos por meio do Espírito Santo e por meio de você, que é um instrumento do Senhor para produzir. O Senhor nos construiu, o Senhor nos criou para o adorar, para o amar, para multiplicar a sua palavra, para ensinar, para exortar, enfim. Né? Para não estender muito o vídeo, nós vamos dar só uma pincelada rápido, porque você tem acesso à palavra do Senhor e você também tem acesso às escolas bíblicas dominical, que acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, com professores habilitados para lhe ensinar e cumprir a ordenança do Senhor Jesus Cristo, que é ensinar, né, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é verdade nas nossas vidas. Então nós demos essa pincelada referente aos dons espirituais. E o fruto do Espírito Santo, então, ele é gerado, vai produzindo conforme o nosso comportamento diante de Deus, conforme nossas atitudes perante o Senhor, e ele vai nos gerando, vai nos moldando o nosso caráter diante de Deus. Então os frutos do crente, ele produz por meio de suas atitudes, por meio do nosso comportamento, ele vai produzindo. E quais são os frutos? E o tópico aqui, o top dos frutos é o amor. Porque por amor o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e por você, por amor ele nos perdoou, por amor ele nos salvou da perdição, por amor ele resgatou as nossas almas do inferno, e por amor
Ele nos ensina por amor, Ele nos dá os seus dons espirituais, Ele nos reveste para que a gente possa lutar contra as obras da carne, que a gente vai ver no finalzinho, as obras da carne. Qual é a guerra entre os frutos que nós produzimos, e daí nós vamos deparar então com as obras da carne, que muitas vezes tem pessoas que deixam de frutificar para o Senhor, para produzir obras da carne, que é onde leva a perdição, porque o Senhor diz que quando nós plantamos para o mundo carnal, para o mundo espiritual carnal aqui dessa terra, nós só colhemos perdição, nós só colhemos destruição. Mas aquele que planta, aquele que frutifica por meio do Espírito Santo de Deus, ele anda no Espírito, ele anda com Deus, ele está o tempo inteiro em Espírito. Então a produção dele é bem agradável ao Senhor Jesus Cristo, amém? Então no primeiro tópico aborda sobre o fruto do Espírito Santo na vida do crente, que ele significa também o amadurecimento, significa também que nós estamos diante do Senhor e nós estamos recebendo sempre discernimento, nós estamos recebendo sempre sabedoria, nós estamos sempre recebendo revelações do Senhor, sempre guiado pelo Espírito Santo, para que nós façamos uma boa plantação, que nós possamos produzir bons frutos, porque a palavra de Deus diz que os frutos são conhecidos pela árvore, ou então a árvore, você olha para a árvore e você sabe que ela pode produzir bons frutos. Então, quando nós vamos colher os frutos, nós já sabemos que os bons frutos são produzidos por uma boa árvore. Se conhece uma árvore pelos seus frutos, né? Então, nós precisamos ser uma boa árvore para que nós possamos também produzir bons frutos. Essa é a reflexão dos frutos do Espírito Santo, né? No primeiro ponto do tópico 1, fala sobre a definição. A definição do Espírito Santo é o nosso renovo, é nós estarmos agradando ao Senhor, é nós sermos agradável a Deus e produzir, sempre estar em processo de produção, sempre em processo de amadurecimento, sempre em processo de regeneração. Essa é a definição dos frutos do Espírito Santo. Temos que estar sempre guiado pelo Espírito Santo para que nós possamos produzir algo bom e agradável ao Senhor Deus, né? E no segundo ponto fala sobre o fruto no singular. O fruto no singular aqui, ele está comparando assim, o fruto, né? Por exemplo, você pega uma laranja. A laranja, ela é um fruto, mas quando você descasca ela, dentro você vai encontrar vários gomos. Então nós podemos pegar essa laranja e o centro dela nós podemos colocar a palavrinha amor, porque o amor ele vai refletindo em vários frutos. Porque quando você ama, você cuida, você não trai, você ajuda, você coopera, você colabora, você faz até sacrifícios, você não abandona ninguém, nem nas piores situações. Quando você ama, esse amor, a essência do fruto é o amor, porque por meio do amor é que você vai produzir bons frutos, né? Então, por isso, está tratando aqui fruto no singular, porque é uma laranja, mas dentro dessa laranja existe o amor, e do amor ele vai refletir vários gomos que significam, né, a produção do fruto do Espírito Santo, que nós podemos verificar que a produção por meio desse amor nós vamos ter gozo, nós vamos ter paz, nós vamos ter fé, nós vamos ter bondade com o nosso ser humano, nós vamos ter mansidão no coração. Mansidão é quando você não é irado, quando você não é espinhoso, quando você não é rixoso, né? Você é manso de coração nas piores situações ali de questionamento, de discussão, mas você mantém o seu equilíbrio. E a temperança que traz como equilíbrio, né? Também que a temperança é você não ser frio demais e você não ser quente demais. Nós somos o sal da terra é tempero. E quando você fala em tempero, você pensa em equilíbrio, que não é nem salgado e nem sem sal, nem insonso, mas sim é uma comida saborosa, é uma comida que você come, você não vai, por exemplo, o sal, ele não é elogiado,
porque se você colocar não colocar o sal na carne, você vai achar aquela carne horrível. Mas se você colocar o sal na carne, você vai sentir o sabor da carne, porque o sal ele é o reflexo do amor. Mas você não vai elogiar o sal, você vai elogiar a carne que ficou boa. Então nós vemos aí a diferença. Então o crente, ele é o sal da terra. Então ele precisa, embora ele não seja visto, embora ele não seja elogiado, embora ele seja até perseguido, mas ele vai continuar sendo o sal da terra, porque foi o Senhor que nomeou os crentes salvos em Jesus Cristo como tempero, como sal da terra, como equilíbrio. E é por isso que nós estamos ensinando aqui a importância de você aprender a palavra do Senhor e saber a tua posição, a tua qualidade, a tua importância de servir ao Senhor e ser fiel a Ele. Então, essas são as produções por meio do amor, o maior desses frutos é o amor, mas por meio desse amor você vai refletir todos esses frutos e que você vai fazer o bem. E no ponto 3, andar no Espírito. Então, nós vemos aqui que no ponto 3, né, nós precisamos andar no Espírito, porque se você não andar no Espírito Santo de Deus, a tendência é você partir para as coisas terrenas, para as coisas para as obras da carne. Então, você só consegue produzir frutos se tiver o Espírito Santo de Deus e andar em Espírito, andar em submissão, andar honestamente, andar corretamente. Mas uma mentirinha ali, outra aqui não vai fazer mal. Faz sim, porque são sementes daninhas. Você vai plantar aqui, planta mais ali, e você começa a plantar pouquinhas mentirinhas, e de repente ela se torna uma tragédia na tua vida. Então é importante a gente estar sempre se corrigindo, andar corretamente. Você pode dizer, mas quem é que não mente, quem é que não faz coisa errada? Por isso que você tem que andar no Espírito Santo de Deus, porque ele vai lhe guiar, ele vai lhe orientar, ele vai dizer assim, olha, não faça isso que está errado, não haja dessa maneira que está errado. Ele vai começar a te direcionar. Se precisar, o Espírito Santo diz assim, ó, sai dessa parentela, sai dessa pessoa, afasta. Então, quando você anda no Espírito, ele vai lhe guiar, ele vai falar na sua mente, porque só Deus fala na tua mente. Nem Satanás, que se acha poderoso, né, ele não tem poder sobre a tua mente. Quem tem poder sobre a tua mente é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor nosso Deus. Então, ande com dignidade, ande diante do Senhor, para que nós possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo, né? E nós vamos partir aqui para o tópico 2, que diz assim, diferença e relação entre fruto e os dons do Espírito. Nós já demos uma pincelada aqui sobre as diferenças dos dons espirituais e os frutos do Espírito. Os dons espirituais eu já falei que eles não nos levam para o céu, e que esses frutos, quando a igreja subir, esses frutos também vão subir, assim como o poder da palavra do Senhor vai subir. Então, os dons espirituais, o poder da palavra do Senhor que nos ensina e nos reveste, e que serve como nosso manejo contra o maligno aqui nessa terra, eles vão subir com a igreja ao Senhor Jesus, quando ele arrebatar a igreja. Tudo isso vai tornar sem efeito aqui nessa terra. Não haverá dons espirituais aqui, não haverá poder da palavra. Vai sobrar simplesmente livros, Bíblia, como se fossem jornais velhos que vão para o lixo, vão ser queimados, porque não vai ter mais a essência do amor do Senhor, não vai ter mais a essência do Espírito Santo, não vai ter mais a essência dos dons espirituais, porque o Senhor vai recolher. Por isso, a nossa preocupação em que nós viemos examinar a palavra do Senhor, viemos aprender, viemos nos tornar servos, nós viemos nos tornar sal, viemos nos produzir frutos, e só produz frutos, Senhor, só nos dá essa capacidade de produção de frutos quem está no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, quem se vir para Deus, aceitar o Senhor Jesus, quem guardar os seus mandamentos, quem se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai realmente revestir dos dons espirituais, e por meio desses dons nós vamos amadurecendo e vamos buscando a fazer as coisas que agradam ao Senhor, que é produzir os frutos, que é amar o nosso próximo, que é fazer algo por ele, que quando ele estiver em dificuldade nós possamos lá ajudar, que quando alguém precisar de nós possamos estender as mãos, que nós possamos dividir o nosso pão. Mas eu só tenho 1 quilo de arroz, racha no meio e
manda e dá para o seu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso provedor. Quando você dispõe, quando você age, quando você produz um bom fruto, então o Senhor garante a tua salvação. É esses frutos que nós temos que produzir para que nós possamos ser salvos. Porque quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor vai requerer a produção dos nossos frutos aqui nessa terra. Então fique bem claro, porque o Senhor, ele é bom todo o tempo. E no primeiro ponto dos dons espirituais, nós temos aqui que nós já falamos, né, que a modalidade, né, dos frutos do Espírito Santo é o amor, né? Então vamos colocar o amor como essência, porque quem ama, eu já falei, cuida. Quem ama não abandona nunca. Quem ama está nos piores momentos do seu próximo, ajudando ali. Esse sim é a maior produção, um dos maiores, das maiores plantações que você faz na tua vida, que é plantar o amor. Quando você planta o amor, você vai colher amor também. Principalmente você vai colher a salvação em Cristo Jesus, que está lá no céu te aguardando. E no segundo ponto do terceiro tópico fala sobre os dons da igreja, que eu já comentei, porque para não se tornar extenso o vídeo, né? Que os dons espirituais são para a igreja: revestimento de poder, capacidade, autoridade, amadurecimento, crescimento, crescer na graça e no conhecimento. São ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos trabalhar e ser bons trabalhadores, sejamos aprovados diante de Deus, que somos obreiros, né? E nós vamos para o terceiro tópico e último, que está falando sobre o espírito se opõe à carne. Aí nós vemos que, né, eu já pincelei também, que os dons espirituais e os frutos, eles fazem nos fortalecer e lutar contra as obras da carne, porque a nossa guerra aqui nessa terra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes, as potestades que produzem situações para que o crente fiel, o crente que está produzindo boas obras para o Senhor, muitas vezes ele acabe falhando. Mas a recomendação é que nós estejamos sempre e andemos sempre no Espírito Santo, para que nós possamos nos desviar, que nós possamos se fortalecer e não cair em tentações, porque muitos costumam dizer que a carne é fraca, né? Mas quando nós estamos no Espírito, quando a nossa mente está no Espírito, quando o nosso coração está no Espírito, quando o nosso corpo está santificado ao Senhor Jesus Cristo, então nós vencemos, porque o nosso Senhor, ele vence por nós quando nós estamos na direção dele. E nós não podemos legalizar muitas situações na nossa vida, né? E no primeiro ponto, fala sobre o legalismo de viver em espírito dependente da graça do Senhor. Então nós temos que estar sempre motivado, nós precisamos sempre, como eu já comentei, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar sempre buscando ser revestido, até porque eu já falei que os dons espirituais são para a igreja, lavada e remida no sangue de Jesus. Quando eu falo igreja, eu não falo na estrutura física de uma igreja, mas eu falo na estrutura humana que você é e que eu sou, que nós somos feituras das mãos do Senhor, corpo e alma e coração. O Senhor, ele não quer só tua mente, ele não quer só teu coração, ele não quer só teu corpo, ele quer você por inteiro, porque você é o templo do Espírito Santo. Se nós estivermos nos santificando todos os dias, sendo submisso à palavra do Senhor, sendo submisso às ordenanças do Senhor, sendo humilde, praticando as coisas corretamente, deixando dos nossos maus hábitos, então o Senhor vai nos abençoar e vai garantir a nossa vitória e vai garantir também a nossa boa safra aqui, porque muitas almas poderão se render por meio das nossas atitudes, por meio do nosso amor praticado, né? Por meio das nossas ações que agradam ao Senhor. Porque o Senhor veio para salvar a todos, ele não veio para condenar, mas, porém, todavia, ele deu o livre-arbítrio para o homem, ele pode escolher ser um fruto do amor de Deus, e ele escolher ser um filho de Deus vivo,
produtivo do amor, não, das coisas boas do Senhor, então ele terá sim salvação, ele será abençoado. Mas tem uns que não crê na palavra, e a palavra já disse que se você crer, será salvo tu e a tua casa. Se não crer, infelizmente será condenados, né? Ele não veio para condenar, mas ele deixou uma condicional para o homem, que nós devemos analisar, por isso devemos analisar, estudar a palavra do Senhor, estudar a escola bíblica dominical e aprender, porque a palavra do Senhor diz: aprendei de mim, vós que sois manso de coração. Então é um dos frutos. Se você for manso, você vai procurar examinar, ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é verdade, você vai ser libertado de muitas coisas ruins, vai passar a ser uma pessoa decente, uma pessoa humilde, uma pessoa honesta diante do Senhor. É possível? Claro que é. O Senhor nos fez capacitados, Ele nos deu capacidade e Ele continua capacitando quem buscar essa capacitação de ser um servo do Senhor, bem ajustado e agradável ao Senhor aqui nessa terra. E no segundo ponto, está falando sobre a carne e o espírito. Então a gente verificou aqui que é uma guerra. O nosso espírito que está em nós vai estar sempre guerreando, né, confrontando com o pecado das coisas, com os deleites da vida. São as obras carnais. E quais são as obras carnais que nós podemos ver aqui no próximo ponto, que fala sobre os vícios, né? Que ele colocou aqui, está abordando aqui três categorias. Sexo ilícito, por exemplo. Mas Deus abençoou o sexo foi feito por Deus perfeitamente. Deus fez o sexo, mas nós estamos tratando de sexo ilícito, sexos que Deus deu a liberdade para você, mas que você torna essa liberdade em libertinagem, em coisas ruins, coloca na sua cabeça coisas que não são agradáveis ao Senhor. E aí nós vemos que a partir do sexo ilícito vai ocorrer, vai refletir também, vai respingar prostituição, vai respingar impureza no coração, vai respingar a lascívia, né? Todos os deleites. Aí quando você vê certas pessoas, elas perdem o seu controle e muitas vezes começam a praticar as coisas fora do seu nível de pessoas santa, ou tipo, sexo, se prostituindo, vendendo seu próprio corpo, sexo fora de casamento, porque a palavra do Senhor deixou o sexo sim, mas entre cônjuges, entre homem e mulher, casados legalmente, no Senhor, definido, porque a palavra de Deus diz que quando dois unem-se aqui na terra, unido no céu. Então, quando você toma uma decisão de viver somente com uma pessoa, então o Senhor vai abençoar grandemente. E a partir dali a tua tendência, o Espírito Santo começa a produzir, você começa a produzir temor ao Senhor, em querer viver corretamente diante do Senhor. Então o Senhor vai te ajudando, o Espírito Santo vai te guiando, e você entra e torna uma família linda e maravilhosa, agradável ao Senhor. Deus de que você faça as coisas certas e corretamente. E aí é onde entra estupros, onde entra violência sexual, onde entra maquinação, e uma série de doenças psicopatas e psicológicas, quando você pratica sexo ilícito desenfreadamente. Isso só leva à perdição. É uma das categorias. E também foi abordado aqui os pecados de ordem religiosa também, de ordem religiosa. E quais são os pecados na área religiosa, né? Mas a igreja prega que nem todas as igrejas têm doutrina, nem todas as igrejas pregam que a idolatria é pecado, nem todas as igrejas dizem que idolatria não é só você adorar uma imagem, não. A idolatria você pode idolatrar alguém, a idolatria você pode idolatrar um padre, você pode idolatrar um pastor, você pode idolatrar a sua família, você pode idolatrar o seu dinheiro, você pode idolatrar o seu carro. E idolatria é tudo aquilo que você coloca acima do poder de Deus, como se você fosse dono de tudo isso, e você não é dono absolutamente de nada, porque foi Deus que criou tudo que é aqui nessa terra, e Ele nos deu para administrar,
mas Ele não deu, até porque o nosso prazo de validade, que é muito curto, para nós querermos ser dono de alguma coisa nessa vida. Então nós temos que glorificar o Senhor, porque Ele tem nos dado as coisas, Ele tem nos dado os bens materiais, Ele tem nos dado tudo isso, mas tudo é do Senhor. Ele dá e Ele tira a hora que Ele quiser, porque Ele é soberano. Então aí a importância de nós não idolatrar nada aqui nessa terra. Nós precisamos louvar e adorar somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também na ordem religiosa, nós podemos citar feitiçarias. Feitiçarias, a palavra do Senhor diz que o pecado da feitiçaria é a rebeldia, é pessoas que se rebelam contra Deus, é pessoas que blasfemam, as pessoas que provocam, as pessoas que renunciam à palavra, as pessoas que não escutam, que não querem aprender, que não querem crescer, querem continuar no mesmismo, as pessoas que não produzem frutos nenhum. Então, isso é uma obra da carne, porque os deleites da vida dela, naquele momento ela está achando que é aquilo ali que que faz ela feliz, mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso e a nossa felicidade não está nas obras da carne, não está no sexo, não está no dinheiro, não está na família maravilhosa. A nossa felicidade, a nossa alegria, ela vem do Senhor Jesus. Se você não for uma pessoa salva, se você não andar no Espírito, a tua felicidade, a tua alegria, ela é aparente, ela é curta, ela vai acabar de uma hora para outra, porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é justiça. E tu diz, mas o Senhor é Deus, é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E a palavra dele vai ter que se cumprir, porque ele te criou para buscar, para amadurecer, para colher fruto. Ele não criou você para viver nos deleites da vida, mas ele criou você para multiplicar o amor, multiplicar a paz, multiplicar a mansidão, multiplicar a alegria, para você colocar que Deus, Ele vai vir buscar esta igreja e isso aqui tudo vai acabar. E quando a igreja subir, a alegria real vai subir, a felicidade real vai subir, tudo vai subir. Aí você diz, mas tem tantas pessoas que são muito felizes, né? Aparentemente, ninguém conhece a terra de ninguém, ninguém conhece quatro paredes de ninguém. Todos têm problema, têm dificuldades particulares que só Deus conhece todos os ramos e áreas da nossa vida. Porém, por isso a importância de nós fazermos a nossa parte, de nós possuirmos aquilo que Deus nos deu, o melhor dessa terra, que é a nossa alegria real no Senhor Jesus Cristo, que é não achar que, por exemplo, uma viagem linda e maravilhosa, você já vai achar que tu és feliz. Se tu estiver com o Espírito Santo de Deus, estiver lá produzindo algo para Jesus agradável ao Senhor, esta viagem vai ser linda e maravilhosa e muitas outras oportunidades você vai ter. Mas se você está por deleites da vida, por curtição da vida, por coisas que não agradam ao Senhor, talvez seja a tua última viagem. Então nós temos que refletir nisso, porque isso acontece dia após dia com muitas pessoas, se você autoanalisar os noticiários ao seu redor. Nós vemos porque o Espírito Santo ele nos dá discernimento, e discernimento é um dom espiritual, né? E nós devemos discernir quando nós temos a alegria do Espírito Santo no nosso coração, ou é só uma alegria do mundo, obras da carne. E a obras da carne não leva nós à salvação, e sim à perdição. Então que fique bem clara essa parte. E na terceira ordem, que ele está falando aqui, é sobre a ordem social. A ordem social é o nosso convívio, né? Que nós vivemos na igreja, que nós vivemos no nosso trabalho, que nós vivemos na nossa escola, no nosso cursinho, enfim. Em todos os lugares nós vivemos, nós vemos que as obras da carne, nesse interino, onde você estiver, a função dela é que as pessoas ali vivam inimizade, inveja um do outro, porque um subiu de cargo e o outro não, porque o outro entrou um dia desse e já está sendo mais remunerado, e aí começa a inimizade, começa as iras um contra o outro, porque a inveja, o ódio, começa a maquinar coisas que o Senhor não está no meio, que o Senhor não está agradando, né? E aí começa aquela peleja entre o Espírito Santo de Deus na tua vida e a obra da carne. Então, muitas vezes você tem que mortificar essa obra da carne
pedir misericórdia do Senhor. Aí você disse, mas não é santa? E tá, sim, nós somos santos, porque o Senhor disse que nós somos santos, mas nós temos que nos santificar todos os dias. Eis a diferença. O Senhor perdoou nossos pecados, jogou no mar do esquecimento, sim, jogou nossos pecados no mar do esquecimento, mas nós continuamos sendo pecadores. É por isso que o Senhor nos deu um dos benefícios mais lindo, que foi a nossa chance de nos perdoar e perdoar uns aos outros 70 vezes 7 por dia. Você que é bom em matemática, veja aí, porque o Senhor sabe que a nossa natureza é frágil. Então, por isso a necessidade de nós estarmos sempre progressivamente amadurecendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as obras da carne é forte também. A obra da carne luta para te derrubar, luta para tirar a tua coroa, luta para tirar a tua salvação, luta para você fazer alguma coisa errada, que é para ela te crucificar, que é para ela te acusar, para ela te apontar. E a nossa guerra é constante. Não pense que ser crente é fácil, não é, porque as obras da carne são fortes também, elas lutam. Mas quem está em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por nós. Então, cabe a nós produzir bons frutos e não olhar para a direita nem para a esquerda. E outras situações, no caso da dissensões, heresias, né, homicídio acontece. Crente lá, cheio do Espírito Santo, acontece dele dar um tiro em alguém, dele matar alguém, dele se irar na hora, entendeu? Acontece isso porque nós estamos na carne, e a nossa luta, como eu já falei, ela não é contra a carne e contra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades malignas, que muitas vezes nós começamos a pecar, como eu comentei, semente aqui, mente ali, daqui a pouco torna uma tragédia, porque nós precisamos nos corrigir todos os pontos errados da nossa vida, para que nós possamos andar corretamente, porque aí sim, quando o inimigo vir te atacar, o Senhor vai lhe cobrir com as suas mãos fortes, ele vai lhe cobrir e vai tornar você invisível ao inimigo, mas para isso nós precisamos andar corretamente, honestamente, nos revestindo do poder, buscando no Senhor toda a cobertura espiritual. E a bebedice quando Paulo diz que não deveis nos embriagais, porque tem muitas pessoas que não têm controle, que elas bebem, matam, estupram e faz acontecer e colocam a culpa na maldita cachaça, como diz o pessoal do mundo, né? Então, por isso é recomendado recomendado e condenado quem vive na bebedice. Então, quem gosta de beber, quem gosta de fazer piseiro, quem gosta de fazer escandalizar, quem gosta de fazer e acontecer, ou seja, beber para poder se achar, às vezes é uma questão, uma atitude de covardia, porque tem muitos que bebem para poder falar alguma coisa que não tem coragem de falar quando está são. Por isso que é pecado, por isso que o Senhor condena, por isso que isso aborrece o Espírito Santo, porque geralmente a pessoa bebe para poder ofender, para poder magoar, até poder matar alguém, se aproveitando que estava bêbado, para depois, né, arranjar como álibi do seu crime. Mas o Senhor condena essa prática e o Senhor diz que nós temos que nos santificar mais uma vez todos os dias, para que isso não venha acontecer na vida de um servo do Senhor, que é lavado e remido no sangue dele. Mas nós temos que nos santificar. Sempre vamos bater nessa tecla. A santificação é todos os dias. Os dons não vai nos salvar, mas os frutos do Senhor, o fruto do amor, o fruto do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, esse nos leva à salvação, porque nós vamos estar sempre preocupados e estar sempre temendo das coisas do Senhor. Nós vamos estar crescendo no amor e no temor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos corrige para que nós venhamos a crescer. E também sobre as emulações. Emulações, né? Se a gente for ver no dicionário, são pessoas que querem ser o que você é, querem ter o que você tem, ou seja, querem comparar você com ela. Isso é um pecado, porque Deus fez cada um com seu DNA,
fez cada um com seu CPF, fez cada um com seu RG, fez cada um com as suas características física e humana. O Senhor fez cada um de uma forma bem especial. Então não há necessidade de nós queremos nos comparar uns com os outros. Se Ele me fez do jeito que eu sou, eu não posso querer ser alguma outra pessoa. O Senhor me fez do jeito que Ele... Porque o Senhor, Ele nos fez perfeito. Para o Senhor não há dissensão, não há acepção. Todos nós somos igual para Deus. Ele nos diferenciou porque seria também falta de inteligência, né? Que o Senhor, Ele é sábio, Ele é dono da sabedoria, e Ele diz que a sabedoria é um dom que é Ele que dá, e se nós pedirmos, Ele nos dá. Então nós temos que entender a palavra do Senhor, porque Ele nos fez perfeito e jamais Ele faria todo mundo igual, né? Já pensou? Então nós temos que nos respeitar as nossas indiferenças. Até nas opiniões nós temos que nos respeitar, porque eu não tenho a mesma opinião que A e B tem. Então, cada um tem, e nós temos que, a palavra do Senhor nos orienta que nós tenhamos que viver em paz, porque a produção do Espírito Santo é isso, a mansidão. E essa mansidão eu encerro com essa palavra: sem ira, né, sem ódio, sem contenda, né, sem coisas erradas. Eu quero dizer que nós precisamos ser manso de coração, ser humilde, porque se nós tivermos esse fruto da mansidão, nós tivermos esse fruto da humildade, nós vamos produzir coisas que só vão agradar ao Senhor, e a nossa salvação vai estar garantida no céu com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, e que o Senhor nos guarde de todo mal, nos guarde das pestilências, nos guarde das enfermidades, dos acidentes, dos perigos, das balas perdidas. Que o Senhor guarde as nossas crianças de pedófilos, de ideologias que manipulam, que querem manipular, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda está atuando aqui na terra por meio do seu Espírito Santo, e ainda está cobrindo seus filhos que zelam pela palavra dele, que guardam a palavra dele no coração e estão produzindo os frutos para o Senhor aqui. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ainda está conosco, mas quando ele vir buscar a igreja, nós vamos subir, porque essa é a nossa garantia. E nós estamos nos esforçando para buscar a salvação e manter a nossa salvação em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque só Ele tem a salvação nas suas mãos. Só Ele pode salvar, só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode nos levar para o céu. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.